Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recusando orientar-se por pensamentos humanos e seguindo o mandamento do amor deixado por Cristo, os cristãos não fazem distinção de pessoas, mas agem movidos somente pelo amor a Deus e ao próximo. Carta de São Tiago. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com um anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre, com sua roupa surrada. E vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: vem sentar-te aqui à vontade, enquanto dizeis ao pobre: fica aí, de pé, ou então, senta-te aqui no chão, aos meus pés. Não fizeste então discriminação entre vós? E não vos tornastes juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desprezais o pobre. Ora, não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam contra o nome sublime invocado sobre vós? Entretanto, se cumpris a lei régia, conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, estais agindo bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e a lei vos acusa como transgressores. Palavra do Senhor. Salmo 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação.
Era só isto o que Cristo pretendia saber. Perante ele, temos de optar. Ele foi e sempre será sinal de contradição, a marca que o distingue. O que pensa Cristo, o mundo, já todos o sabemos. Mas que pensam e dizem os seus amigos? Tu és o Messias, responde Pedro. Mas que Messias? Não o prometido do Pai, mas o Messias político, oficial, restaurador do reino de Davi. Por isso, Jesus começou a ensiná-los. Jesus revela aos discípulos que ele era o Messias, anunciado pelos profetas, servo sofredor, que vai morrer pelo povo. O verdadeiro Messias só se compreende à luz da Páscoa, meta final da sua vida e missão. Mas, na perspectiva da cruz, também eu, como Pedro, reajo e não entendo obcecado por interesses e vistas humanas. As nossas propostas, dúbias e conciliadoras, têm ares de fuga e de suborno, como nas tentações do deserto. Passa para trás de mim, Satanás. O Cristo que seguimos é um Cristo crucificado. Não há outro. Quanto mais dele me aproximo, mais lhe sentirei os cravos. Mas eu pretendo um Cristo sem cruz, uma santidade sem lutas nem quedas. Também eu sinto a tentação de iludir e disfarçar a cruz e acomodar o Evangelho aos meus critérios insensatos. A cruz são os interesses de Deus. Se Cristo me escandaliza, não tomarei parte com ele. Que lugar dou a Jesus na minha vida? Se não lhe der o primeiro, não terá outro. Senhor, a tua cruz é vida e ressurreição. Oremos. Senhor Jesus, livra-me da incoerência de Pedro, para que aceite serenamente os momentos de graça em que nos revelas o teu mistério de modo esplendoroso, mas também aqueles em que nos manifestas os aspectos de sofrimento e de morte desse mesmo mistério. Ninguém, nem o próprio Pai, me dão uma luz melhor que a tua. Como o cego de Betsaida foi curado, pouco a pouco, também Pedro precisou aceitar por etapas todo o teu mistério. Dá-me a luz do teu Espírito, para que, também eu, pouco a pouco, consiga ultrapassar os limites das minhas perspectivas humanas. Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.